Oi! Top 9 melhores cinematics barra cutscenes de Ordem Paranormal Calamidade. Parte 1. Caso você esteja interessado na metodologia que eu usei para fazer esse ranking, fica comigo agora que eu vou explicar os critérios que eu usei para montar essa lista. Mas caso você só queira ver a lista mesmo, pula para esse tempo aí do vídeo e aproveita. Mas para você que ficou aqui, deixa eu explicar minha linha de raciocínio na hora de ranquear essa galera. Eu queria fazer um ranking das melhores cinematics de Calamidade, mas eu não queria fazer uma coisa totalmente minha opinião pessoal, sabe? Que nem uma tier list, por exemplo, que eu sempre faço. Eu queria fazer uma coisa mais objetiva, mais factual, mas que ao mesmo tempo também levasse em consideração minha opinião pessoal. Então a melhor forma que eu encontrei de balancear essas duas coisas foi separando cada uma das cinematics em 4 categorias e dando notas de 0 a 10 em cada uma delas. As categorias são arte, o quão bonita visualmente é a cutscene, o quão bem desenhada ela é, quantos frames ela tem, etc. Trilha sonora, o quão bem a música que tá tocando no fundo se encaixa com a imagem. O quão bem a trilha sonora passa a sensação que a cutscene quer passar pra gente. O quão boa ela é, o quão memorável ela é, etc. Impacto. A categoria mais subjetiva de todas aqui, que é basicamente o quão impactante foi a cutscene pra mim. Essa categoria resume o poder que a cutscene teve de me deixar de boca aberta, encarando a tela que nem um idiota, ou gritando, pulando, em depressão, chorando muito. Quanto mais intensos os sentimentos que eu senti durante a cutscene, maior a nota dela na categoria. E por fim, edição. Os cortes, os efeitos especiais, o foco, desfoco, a ambientação, enfim, quão bem editada é a cutscene de modo geral. Depois de dar uma nota de 0 a 10 em cada uma dessas categorias, eu somo todas elas e quem tiver a maior nota fica em cima, quem tiver a menor fica embaixo. A maior nota é 40 e a menor nota é 4. Sem mais delongas, vamos pra lista. Em nono e último lugar, talvez você nem se lembre que essa cutscene existiu, mas o vídeo que o seu Cícero mostrou para a equipe Abutres do Diabo com o Carente na pequena cidade de Bariguará, no interior do Mato Grosso, foi a primeira cinematic que teve sua aparição em Ordem Paranormal Calamidade. A ideia dessa cinematic não é revelar um plot twist muito foda ou mostrar um monstro muito zica. Tudo o que essa cinematic quer fazer é gerar o clima de suspense, de mistério, de intriga. Apesar de eu achar a edição bem legalzinha, a arte pros padrões de Calamidade é bem simples. O impacto praticamente não existe, porque não é a intenção da cutscene criar impacto mesmo. E a trilha sonora literalmente não existe. Eu, pelo menos, não consegui ouvir nada enquanto essa cinemática acontecia. Não é uma cutscene ruim, cumpriu bem o seu propósito. É só que comparada às monstruosidades artísticas que vieram depois dela, ela realmente nunca teve nenhuma chance de se destacar. Em oitavo lugar, uma cinematic que poderia estar no topo dessa lista, mas que infelizmente teve seu potencial desperdiçado na minha opinião. Isso porque a gente fica sabendo que o encontro dos marcados iria acontecer literalmente 2 dias depois dele acontecer de verdade. O que fez com que eu ficasse o episódio inteiro só esperando essa cutscene chegar. E assim, pelo menos eu consegui ver ela chegando uns 10 minutos antes dela chegar. Se o Selbit tivesse mantido em segredo que os marcados iriam se encontrar nesse episódio, essa cutscene teria um impacto muito maior e consequentemente estaria muito mais alta aqui. Mas da forma que foi, boa parte do impacto que ela poderia ter foi bem desperdiçada. Eu acho essa cutscene linda visualmente. E a trilha sonora faz muita força, mas muita força para jogar essa cutscene mais pra frente na lista. Mas infelizmente, o impacto não ajudou. Ah, e além disso, eu sempre fico com ansiedade quando eu vejo o posicionamento do Boris aqui. Pô, mano, coitado, o último episódio de vida do cara que eles fizeram isso com ele, mano, tadinho. Apesar dos apesares, não deixa de ser uma cutscene muito foda. Mas comparado com o que veio antes e depois dela, eu não acho que ela mereça uma posição muito diferente do penúltimo lugar. Em sétimo lugar, uma das revelações mais chocantes do RPG até hoje. Apesar do assunto já estar sendo debatido há muito tempo, inclusive pelos próprios personagens, eu e muitas outras pessoas ainda assim fomos pegos de surpresa pela repentina descoberta de que a Clarissa traiu a Ordem. Eu não preciso nem falar que a categoria que essa cutscene brilha mais é o impacto, mas eu também sou muito fã de como a edição traz a Clarissa pra dentro, começando principalmente dando um grande destaque pelo olhar de ódio dela. Visualmente ela não é a mais impressionante, mas o conjunto da obra é muito bom e especialmente o impacto dessa daqui ficou cravado no meu coração por um bom tempo, viu? Parabéns, Clarissa, pelo sétimo lugar. Em sexto lugar, uma cutscene que não se destaca muito em nada específico, mas que faz o arroz com feijão, o básico,
muito, muito, muito bem. Eu tô falando da primeira aparição do portador da relíquia de sangue, lá no primeiro episódio de Calamidade. O Diabo. Sinceramente, eu nem tenho muito o que falar sobre essa cutscene, porque eu acho que ela é uma cutscene bem redondinha em todos os aspectos, sabe? Ela não faz nada de errado, mas também não é super especial em nenhuma das categorias. Mas se fosse para eu dar destaque em um aspecto específico, seria a edição. Eu gosto bastante de como o Faria animou a entrada do Diabo pela fenda de sangue nessa cena. Eu acho bem do caralho. Enfim, é isso. Eu nem tenho muito o que comentar nessa cutscene. Ela é bem boa de modo geral, o que fez com que ela ficasse com o 6º lugar. Agora que a gente já falou sobre o pai, nada mais justo que falar sobre o filho também, né? Em 5º lugar, fica a cutscene que fez a gente acreditar que o RPG ia acabar no tutorial. A aparição da criatura mais famosa de Daniel Hartmann é, na minha opinião, a cinematic mais subestimada de todo RPG. As pessoas não falam nem 50% do que elas deveriam falar sobre essa cinematic e sobre o Carente em si. A música tema do Carente é de longe uma das melhores da primeira parte de Calamidade pra mim. A edição do Faria também nessa daqui foi primorosa. Essa sequência das garras brotando do nada, o garotinho subindo e o bichão brotando do meio do ar me dá arrepios até hoje. A arte desse bicho é sensacional. Fora o impacto de ter que enfrentar esse capetão aí no tutorial. Não é nem o primeiro episódio não, tá? É literalmente o prólogo, o tutorial. Muito obrigado, Daniel Hartmann. Muito obrigado mesmo. O 6º lugar foi do Diabo. O 5º lugar foi do filho dele. O 4º lugar é do presente dele. Cara, quem me acompanhava na época que essa cutscene aconteceu, sabe o estado que essa merda me deixou. Nunca, nada conseguiu fazer o que essa cutscene fez comigo. Meus amigos, o retorno do Joey me fez gritar, pular, chorar, me fez encarar a tela que nem um idiota por 10 minutos, boquiaberto, sem acreditar no que eu tava vendo. Se eu fosse seguir o meu coração totalmente na hora de fazer essa lista, essa cinematic estaria em primeiro, sem dúvida nenhuma. O 10 que essa cutscene vai ganhar no impacto é o 10 mais fácil que eu já dei na minha vida. O fato de Joe's Theme tá tocando de fundo também ajuda pra cacete. Infelizmente, a arte e a edição não conseguem chegar no nível que é o resto dessa cutscene. Mas mesmo assim, elas ainda são muito boas. Sinceramente, me dói muito ter que colocar o momento mais impactante pra mim na história de Ordem Paranormal só em 4º lugar. Mas realmente, seguindo os critérios que eu estabeleci aqui, não tem como ela ficar mais alta que isso. Mas apesar disso, essa cinematic com certeza é e vai ser sempre a campeã no meu coração. Cara, antes de montar essa lista, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas o Diabo aparece em cinematic pra cacete, não é não? O 3º lugar é mais uma vez protagonizado por ele. Mas dessa vez, por outro lado dele. A última cutscene de Ordem Paranormal Calamidade Parte 1 é de longe, na minha opinião, a mais bonita. Mano, o Gabzu e o Orenjiro se superaram pra caralho nessa cutscene. Ela é linda, o cenário é lindo, os personagens são lindos, a iluminação é perfeita e não satisfeita em ser linda uma vez só, ela é linda várias vezes, velho. A quantidade de frames que essa cutscene tem é impressionante, considerando que todos eles são absolutamente maravilhosos. A edição também não deixa a desejar não, tá? A transição de Henry pra Diabo, tanto na imagem quanto na voz, é absolutamente fantástica. E cara, o impacto dessa cutscene não é pouca coisa não, tá? Só nela a gente descobre que 1. O Henry tá vivo. 2. O Henry invadiu a base da Ordem. 3. O Bastet tá interpretando o Henry por algum motivo. E 4. O Henry é o fodendo Diabo. Mano do céu, quanta coisa numa cutscene só. A música só aparece no finalzinho, mas ainda assim é o suficiente pra deixar uma baita impressão. Sinceramente, eu fico indignado com quão boa é essa cutscene. Parabéns pra equipe, velho. Sério, essa porra é muito foda. Considerando que o tema aqui é Ordem Paranormal, esse vídeo tá bem alegre, né? Alegre demais pro meu gosto. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais triste. A penúltima cutscene da primeira parte de Ordem Paranormal Calamidade é tão boa quanto o personagem que ela homenageia. Considerando o tempo que a galera teve pra fazer essa cutscene, o resultado final
é absolutamente insano. Essa cutscene foi feita de última hora, cara. Coisa de 4 dias. E saiu essa porra, velho. A arte só não é melhor que a cutscene do Henry. A trilha sonora... Cara, Domo ou Arimasu é uma das melhores músicas da porra do RPG inteiro. E o Júlio Victor teve menos de uma semana pra fazer essa merda. Mano, é inacreditável a produção. É inacreditável. O impacto, imagino que dispense comentários. E a edição, mano, primorosa. Os cortes, as transições, tudo. Essa cutscene existir da forma que existiu, com o tempo que teve pra existir, é um milagre. Essa porra é milagrosa, sério. Se o Cellbit não dobrou o salário de toda a equipe depois deles terem feito essa cutscene, eu acho que ele deveria fazer isso quanto antes. Porque essa porra é inacreditável, velho. Eu só não bato palma porque é meia-noite agora. Muito, mas muito foda. Vamos ser sinceros, você sabia muito bem qual seria o primeiro lugar, muito antes de clicar nesse vídeo, né? Eu não sei nem por onde começar. Absolutamente tudo nessa cinematic é muito acima da média, até pros padrões de calamidade. O impacto de descobrir que esse tempo todo o associado do diabo era o anfitrião, e de que o anfitrião era o Arnaldo Fritz, sério, um dos maiores plot twists da história desse RPG. Visualmente a cutscene é linda, a edição do Faria nunca esteve melhor do que nessa cutscene. Sério, o que o Faria fez nessa cutscene é absurdo, a edição aqui é muito foda. O melhor trabalho dele de longe nas cinematics. E a música fala por si própria.